Agora nós estamos vendo um negócio meio maluco, né? Porque sorvete derrete quando aquece, né? A camada polar dizem que derrete também aquece. Agora não, agora você tem algo que derrete quando esfria, que é a bolsa, né? Ela derrete, mas não porque está esquentando, porque as pessoas estão fazendo mais negócio. Deu aquela caca, travou. O que aconteceu, né? E aí, eu queria falar um pouco sobre o seguinte. Quem estava no Titanic, efetivamente estava num enrosco. É indiscutível. Eles rumavam contra o iceberg, bateram no iceberg e depois que eles bateram no iceberg, começou a confusão real. Real. Não é que eles estavam com a sensação de que estava afundando. Tudo bem, você pode ter a sensação de que você está afundando. Principalmente quando você está afundando. Exato. Mas, por exemplo, tem gente que vai para um parque de diversão para ter a sensação de que está caindo, para ter a sensação de emoções tal, que sabem que dali a 5 minutos, 3 minutos, 6 minutos tal, você levanta e vai. Você vive as emoções, mas aquilo não é real. Bom, e quando você vive as emoções, aquilo não há motivos para ser real, mas está acontecendo. É um troço híbrido. Nem é o alpinista... O alpinista não, o paraquedista, que está tudo protegido, e aí ele vai caindo, ele tem uma sensação de queda, mas aquilo é um misto de euforia, ele quer aquilo e tal. Nem é aquilo protegidinho, mas também o fato de você achar que a coisa está indo mal, faz a coisa ir mal. Tudo provocado por um vírus, né? Por um vírus. Não é um vírus de computador que está fazendo os computadores enlouquecerem, não é um vírus no sistema financeiro que mostra que os bancos estão fragilizados, não é nada parecido com o que a gente viu nas derrocadas da economia em 1929, nos anos 80, né, que você viu as economias derreterem. Nos anos 80, provocado pela América Latina, por exemplo, você teve uma onda de crédito barato e farto. Os países latino-americanos começaram a se endividar. Quando os Estados Unidos fazem um ajuste na taxa de juros, a gente se arrebenta, né, se explode. Junta com isso a subida do preço do petróleo que já vinha acontecendo, crise e tal, a gente vai à breca. A partir de 85, você tem o mesmo fenômeno no Japão. A economia japonesa entra em colapso, mas ela entra em colapso porque o preço dos imóveis, por exemplo, havia triplicado. As ações das empresas japonesas haviam subido. Se imaginava que o Japão seria a maior economia do mundo dali a alguns anos. E aí a coisa desandou. E está aí a economia japonesa forte ainda, mas não se recuperou direito, né? Não voltou a ser... Ela era a China naquele momento e não virou. Made in Japan era Made in China, não virou. Depois a gente viu a partir de 94 várias economias ruírem. Começou o México, você teve Indonésia, você teve Rússia, você teve crise na Argentina. Lembra dos tigres asiáticos? Os tigres asiáticos. Eram coisas reais. 2008 e 2009 foram os dois únicos anos em 35 anos que a demanda por petróleo caiu. Nos últimos 35 anos, só em 2008 e 2009. Quando você teve uma mega crise provocada pela economia americana, que quebrou banco, você tinha realmente um problema estrutural. A pergunta é, depois de tudo isso, os sistemas de controle se sofisticaram, o sistema financeiro do mundo, com as decisões por Basileia 1, 2, 3, 5, 25, 32, sei lá o que for, os bancos estão mais organizados, mais sólidos. Você pega o sistema financeiro brasileiro, ele hoje, ninguém desconfia da solidez do sistema brasileiro financeiro, e nós vivemos um caos aqui nos anos 90, bancos estaduais, bancos privados porcos, né? Todos arrebentados, e houve um saneamento do sistema financeiro. Então você não tem uma fragilidade do sistema financeiro internacional. Você falar hoje numa bolha de consumo, cadê a bolha de consumo? O mundo não estava crescendo a um ritmo alucinante. O que estava indo errado? Aonde é que a coisa estava desajustada? Você tinha uma tensão entre Estados Unidos e China numa guerra comercial que eles estavam encaminhando. Você tinha uma tensão com a Coreia do Norte, com o Irã. Você tinha uma tensão, as tensões naturais de países árabes, no Israel. Tal. O mundo indo em sutinta, como sempre foi e tal. De repente, surge um vírus que desencadeia uma onda de medo que já não guarda relação alguma com o poder de destruição do próprio vírus. Mas ele criou um poder de destruição, em vez de matar as pessoas, ele adoece a economia.
E esse fenômeno de, tem um efeito sobre a economia, a gente começou a olhar primeiro lateralmente. Algumas empresas chinesas passaram a produzir menos, outras deram férias coletivas, passaram a produzir nada. Você criou um problema de abastecimento e tal, mas aí já vem as notícias de que a China retomou a produção, então a coisa está indo. Só que aí você tem uma onda de contágio fora maior do que dentro, e você começa a ter uma mudança de ajustes, assim, empresas que promoviam viagens, eventos, etc., começaram a cancelar, grandes empresas tomando providências cada vez mais restritivas, efeito sobre o turismo, efeito sobre as ações. De repente, aquilo que era não digo uma fantasia, mas um medo de ficar doente, passou a ser uma realidade da economia começar a desandar. Lógica não tem. O sarampo contamina 90% das pessoas que não se imunizaram e mata de 5 a 20% das pessoas que adoeceram. Esse é o sarampo. E, no entanto, só 1% das pessoas, na semana passada, faltando uma semana para acabar a campanha de vacinação, 1% das que tinham que se vacinar, se vacinaram. Dengue, a gente já falou isso. Se as pessoas tivessem realmente medo de morrer, tirava a água do vaso e iam tomar uma picada anti-sarampo. Nem vão tomar uma picada anti-sarampo, nem tirar a água do vaso. E aí o coronavírus virou o grande monstro mundial. Sei lá, talvez porque a gente teve a peste bubônica no século XIV, aquela loucura, a peste negra, né? E que matou 1/3 da Europa. A gente sempre acha que vai aparecer um vírus capaz de destruir o mundo, extraterrestres capazes de destruir o mundo. Tem um monte de gente que acredita que existem extraterrestres. Eu sempre me pergunto o seguinte: se existisse um extraterrestre, e a lógica é, tem tanto planeta no mundo, por que, né, no universo, por que não haveria vida em outros planetas? A minha pergunta é, se tem tantos planetas no universo, por que eles viriam para cá toda hora? Toda hora eles vêm só pra essa porcaria da Terra. Tem tantos, vão pros outros. Não, eles vêm pra cá. É que nem negócio de vidas passadas. Ninguém nas vidas passadas foi... O que você foi na vida passada? Foi uma bactéria. Não, eu fui um rato. Sultão. Não, sempre o cara foi um príncipe, foi um barão. É muito engraçado. Você foi o quê? Não, foi uma barata. E aí, você durou o quê? Durei 20 segundos, porque daí o cara veio com uma havaiana e me matou. Isso nunca tem. Bom, então já tinha havaiana nas vidas passadas. Já, porque você levou. Levou na época. Você viajou no tempo também. Entendi, tem as pessoas que viajam no tempo. Tá certo. Então, sei lá, 1918, 1919, 20 milhões de mortos com uma peste, né? Que foi um negócio horroroso, a gripe espanhola. A gripe espanhola era uma gripe, era o vírus, influenza. Para ter uma ideia, a Primeira Guerra Mundial em 4 anos, que acabou no ano que começou a gripe espanhola, matou 10 milhões de pessoas. A gripe espanhola matou 20, é uma coisa inacreditável, né? O estrago que fez. Aqui no Brasil matou 30 e tantas mil pessoas em 2 anos. Só que você não tinha penicilina, você não tinha uma série de coisas que depois viriam a ser descobertas, e todos os ensinamentos, né, dos tratamentos e tal que hoje a gente tem uma gripe, ela não está controlada, mas você sabe o estrago que ela produz. Ela foi identificada com uma velocidade muito rápida, estão trabalhando em vacina, a providência é relativamente simples de higiene, e no entanto o que a gente está vendo é empresa deixando de receber insumo, você está vendo empresas mudando o jeito de trabalhar, o dólar chegando num patamar louco, a bolsa derretendo e essa confusão do petróleo, né? E essa confusão do petróleo que a gente está vendo está acontecendo pelo seguinte: foi feito um levantamento por uma consultoria, por exemplo, internacional agora. 55% dos investidores acham que a demanda por petróleo vai cair nesse ano. Se a demanda por petróleo vai cair esse ano, e só caiu em 2008 e 2009, os produtores começam a se dividir sobre os caminhos a seguir. Tem gente que acha que tem que ir para um caminho, tem gente que acha que tem que ir para o outro. A Arábia Saudita defende uma linha, a Rússia defende outra. Eles se desentenderam. A Arábia Saudita queria reduzir a produção. E é sempre lá que dá confusão entre os produtores, eles precisam se posicionar, como é que vai acontecer. Resultado, o preço do petróleo caiu de 50 para 45 dólares em 6 de março, depois caiu agora para 31 dólares o barril. Resultado, para os produtores é um desastre, né? O Brasil entre eles. Para a Arábia Saudita, um horror. O preço do petróleo lá se equilibra em 80 dólares, 75 dólares. Então eles estão perdendo dinheiro. Mas o fato é que você tem
uma guerra e que está apavorando o mundo, derretendo as bolsas de valores. E aí a pergunta é, como é que você diferencia, voltando à questão original, um sentimento que é real de um sentimento que é fantasioso, né? Como é que você sabe que uma crise ela é artificial ou ela é real? Se ela tem os mesmos, se ela produz os mesmos efeitos, ela vai produzir o mesmo desemprego, ela vai produzir o mesmo estrago, as pessoas se posicionam da mesma forma, o capital estrangeiro começa a se mobilizar e não adianta você chegar e falar, gente, calma, não é tudo isso, não é tudo isso. Lembra muito, muito mesmo pela lógica, aquele desespero do bug do milênio. Muito. E que foi preciso o quê? Foi preciso as pessoas perceberem que não tinha nada, então não tinha nada. Só que você produziu um estrago e você pode ter certeza. Muita gente vai perder dinheiro, mas também vai ter muita gente ganhando um dinheirão. Eu não sei como fazer isso, porque eu não entendo esse troço. Se eu entendesse, talvez eu já tivesse feito. Talvez não fosse jornalista, fosse banqueiro, né? Se eu soubesse fazer essas coisas. Eu não sei fazer. Mas tem gente que sabe. Olha para isso e fala... Essas empresas de petróleo, o mundo vai se livrar do petróleo no curto prazo? Provavelmente não. Essas empresas de petróleo tendo prejuízo, e nós estamos tendo, você está vendo prejuízos que vão ser grandes. O que é melhor? Comprar ou vender e tal? E tem gente que tudo, daqui a pouco surge mais um bilionário rapidinho por causa dessas decisões. Agora, nós temos que olhar para o efeito, essa crise econômica. Nós vamos conversar com o professor José Roberto Mendonça de Barros, vamos acompanhar isso ao longo do dia. A Band News FM desde a primeira hora hoje está atenta a isso, tem um processo complicado em curso, e o que a gente tem que ver é essa doença econômica se tornou mais grave que a doença original. Não é lencinho de papel, não é máscara, não é álcool gel que vai resolver mais a crise. A crise já é uma crise de confiança geral. Vamos ver o que vão dizer os nossos especialistas, mas criou um negócio que bom, e aí? Se eu não sei o que vai acontecer, estou num mundo de incerteza, o mundo já não iria crescer tanto quanto eu imaginava. A gente recebeu alguns sinais. Para onde é que eu vou agora? Eu boto meu dinheiro a juro barato, eu ouso aplicar num país como o Brasil, eu vou arriscar num país emergente africano, latino-americano, eu boto tudo meus ovos num lugar mais seguro. E essa movimentação toda, essa nervosia, esse desespero, esse pavor todo, provocado, ainda mais incentivado por esse movimento dos países produtores, aí criou um nó do qual só vai sair agora a hora que alguém perceber que dá para iniciar um movimento contrário, de que já não é tanto assim, etc. O ciclo da pior gripe, a mais devastadora da história recente, que é a espanhola, durou 24 meses, sem informação, demorou para identificar, sem remédio, demorou 24 meses. Foi o pavor dos pavores. Essa aqui está refluindo na China. O mundo está acompanhando, os números não são assombrosos. Será que nós vamos cair numa cilada e que nós vamos fazer ruir, ou ver ruir, ou participar da destruição da economia mundial no momento de retomada? Bom, isso o tempo vai dizer, os atores vão dizer. Agora, algumas pessoas têm que tomar muito cuidado, principalmente aqueles que têm caneta e microfone. E eu não me refiro ao microfone da Band News FM simplesmente, ou os outros microfones. Eu me refiro aos microfones que estão na boca dos nossos ministros da economia, do nosso presidente da República, do presidente do Banco Central, do presidente da Petrobras, do Banco do Brasil, os banqueiros privados, os grandes empresários brasileiros, as pessoas que têm responsabilidade com a economia e que precisam tomar muito cuidado. Não é hora para brincadeira, não é hora para provocação, não é hora para graçola. Esquece, quer bater na imprensa, bate, quer falar bobagem, fala bobagem, mas agora virou uma coisa muito séria. Nós temos que defender, e quando eu digo nós, temos que nós não podemos ficar fazendo bagunça com informação falsa. Tem que tomar muito cuidado. O presidente da República, ele tem um perfil provocador, ele gosta de ficar fazendo gracinha com coisa que não deve. E aqui, e o ministro da Economia gosta de ser irônico também. Nessa hora, isso é um perigo. Aquelas manifestações do dia 15, quer aumentar a confusão? E já não está ruim, já não está confuso. Olha só, a Bovespa travando, bom, reabriu agora, mas travou porque a queda foi forte, não foi só aqui.
Nós vamos brincar com isso? Nós vamos fazer um dia 15 de manifestações contra o Congresso Nacional? Ou o Brasil vai dar motivos para dizer, olha, você quer um porto seguro? Tem lá, na América Latina tem um país lá, os caras estão fazendo as coisas certas, estão fazendo as transformações de que o país deles precisa, está ali uma oportunidade para a gente ganhar dinheiro. E no caso dos brasileiros, olhar isso é ver o seguinte, pô, quem sabe a gente aproveita esse momento ruim para conseguir um botezinho e não afundar, não ir a pique. Por quê? Vai ter país desajustado, como aconteceu na história recente, países que começaram a enfrentar uma crise, pega a Grécia. Ela participou de uma crise global e ela não conseguiu resistir porque ela estava fragilizada. Isso pode acontecer numa crise como essa. Alguns países começam a não ter condições de enfrentar o desajuste e eles acabam caindo pela sua fragilidade. O Brasil quer fazer parte dessa lista? Ao contrário, a gente tem que ser o mais sólido, tem que mostrar que as nossas colunas não são jônicas, coríntias, qual é a outra? São 3, né? Dóricas. Dóricas? Não, a dórica parece que a gente está fazendo campanha. Mas tem que mostrar que a gente tem as colunas mais firmes, tem que mostrar que a gente tem, sabe, a base mais sólida, as fundações mais estruturadas, para que ninguém tenha medo de vir para cá. Esse é o dado mais importante. Ali, quais são mesmo? Os três tipos de colunas gregas. É isso mesmo, olha só. A jônica, dórica, jônica e coríntia. Então, é coríntia. É coríntia, né? Como diria o Neto. E é isso aí. Bom, vamos ficar então, vamos acompanhar. Hoje é um dia muito especial porque o mundo acordou doido, né? O mundo acordou nervoso e o Brasil também. Vamos ficar de olho nisso, sabendo que por trás de tudo, tem um negócio chamado medo. Mas não é algo assim, o mundo não está ruindo, mas tem um medo de que esteja acontecendo algo e que a gente não saiba. Vamos acompanhar e o melhor remédio contra isso tudo é informação.